Satisfação e alegria no nosso coração. Nós estamos aqui para estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre escatologia. Nós estaremos estudando Daniel capítulo 7. Na verdade, nós estaremos fazendo a exposição de Daniel capítulo 7. E eu convido a todos que estão nos acompanhando nessa oportunidade para abrir as vossas Bíblias juntamente conosco no livro de Daniel. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler propriamente esse capítulo todo. Na verdade, bom seria que a gente lêssemos, mas para não tomar muito tempo, ser mais objetivo e direto, estaremos lendo apenas alguns versículos. Eu acho que já é o suficiente para nós nesta noite. Daniel capítulo 7, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave. Nas suas costas tinha também esse animal 4 cabeças, lhe foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis daqui o 4º animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Amém, amados irmãos. Até aqui é suficiente para nós meditarmos nesta noite. Eu quero, querido, dizer para você, Daniel capítulo 7, nós encontramos aqui um assunto de suma importância para os dias atuais. Você deve ter percebido que nos últimos 3, 4 meses, 5 meses, um mês atrás, mais precisamente assim falando, as decisões que os nossos governantes têm tomado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, têm causado espanto na população, e principalmente para a igreja do Deus vivo. Por quê? Essas leis de fechar igreja, não pode ter culto, essas coisas que a gente está vendo acontecer no mundo. Me parece que a pandemia, queridos, foi um precedente para que os nossos governantes se revelassem em governos autoritários, em governos tiranos e supressores da liberdade. Sendo assim, querido, o livro que nós acabamos de ler, de Daniel,
no capítulo 7, ele nos mostra como se dará esses governos. Como é que isso vai acontecer a partir de agora, daqui para frente? Como é que vai ser o desenrolar dessa história? O livro de Daniel, amados irmãos, ele foi escrito num período em que Daniel estava cativo na Babilônia. Daniel escreve esse livro preso. Aonde? Na Babilônia. Pelo regime de Nabucodonosor. E ele foi separado, queridos, para servir em 3 reis. Daniel, ele serviu Nabucodonosor. Daniel, ele serviu Belsazar. Daniel serviu também o rei Dario. E o livro de Daniel, queridos, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 6 e é uma parte histórica, onde Daniel, então, ele vai consolar o seu povo. Quem é o povo de Daniel? O povo de Israel. Era o povo hebreu. Então esse é o povo de Israel, o povo de Daniel. E a segunda parte do livro vai do capítulo 7 até o último capítulo do livro de Daniel. E do capítulo 7 para frente, aonde nós lemos hoje, é um texto profético. Daniel tem revelações, ele tem visões, e a partir do capítulo 7 ele então começa, queridos, a ter as revelações. E o texto que nós acabamos de ler, Daniel estava na sua cama, provavelmente no seu quarto. E de repente, queridos, ele tem visões. Que visões que Daniel teve? Ele teve visões de 4 monstros, 4 animais terríveis, espantosos, que Daniel fica assustado, Daniel fica perplexo, Daniel fica estarrecido com os 4 animais, com os 4 monstros que ele vê, queridos, ali naquele local, naquela visão. E então ele começa a descrever esses animais. Ele ficou tão espantoso, irmãos, mas tão espantoso, tão espantado, poderíamos dizer assim, foi essa visão que ele teve. Olha o que Daniel fala para nós no versículo 15, versículo 16 e também o versículo 17. No versículo 15, ele diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, ele me fez saber a interpretação da coisa. Ele me disse, esses grandes animais são 4. São 4 reis que se levantarão da terra. No versículo 15, Daniel diz o seguinte, olha, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Agora, querido, imagine vocês, Daniel, 3.000 anos atrás, vendo essas revelações, 3.000 anos atrás, ele tem essa visão de 4 animais ferozes, 4 animais feios, 4 animais espantosos, que ele então ficou perplexo, ficou perturbado, sem ter condições de descrever aquela visão. E então, o que ele faz, querido? Ele pede a revelação. Olha só, no versículo 17, ele diz, esses grandes animais que são 4 reis. Por quê? Porque ele pede a revelação. Então ele tem a revelação de quem é aqueles 4 animais poderosos, feios, espantosos, com poder de destruição fora do comum. Então ele tem a revelação que aqueles 4 animais são 4 reis que vão surgir futuramente no desenrolar da história e do mundo. Então vamos aprender, queridos, quais são as características daqueles animais. Quais são
né, as características desses 4 animais que ele vê. Veja só, no versículo 4 ele diz assim: o primeiro era como um leão, ele tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, querido, o 4º animal aqui, o texto fala para nós que é um leão. Interessante que esse leão ele tinha asas, não é isso que está escrito no texto? Diz que esse animal, leão, que está aqui no capítulo 4, ele é um animal que tem asas. O que representa o leão? O leão, amados, ele representa a Babilônia, o rei babilônico. Leão com asas, no versículo 16, olha só, ele diz que cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele me disse, ele me fez saber a interpretação, que esses 4 grandes animais são reis. Então, no versículo 16, ele tem a revelação que aquele animal, o leão que ele vê, é um rei. E que rei que é? É o rei babilônico. O rei babilônico, a Babilônia, era governada nessa época por Nabucodonosor. Agora, por que, queridos, que ele vê a figura representativa da Babilônia como um leão? Porque o leão ele é feroz. O leão, quando passa para cima da tua presa, se ela não correu o máximo, já era, virou almoço do leão. Então, para descrever o seu poder morticínio, para descrever o teu poder de destruir, o teu poder de massacrar a tua presa. E como sempre, esses reis tiveram uma prerrogativa no seu reino de perseguir, de massacrar quem? O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, impedindo assim a adoração ao Deus verdadeiro. E foi isso que Nabucodonosor fez: destrói Jerusalém, destrói o templo, e em 3 levas leva parte do povo cativo para a Babilônia, inclusive Daniel. Então, esse leão representa Nabucodonosor. Mas interessante que o texto aqui tem uma outra informação para nós. Diz que esse leão tinha asas, mas diz que as asas dele foi tirada. Quando é que as asas desse leão foi tirada? Analise uma coisa, querido. O leão representa Babilônia. Nabucodonosor era o seu líder. E Nabucodonosor ele se exaltou tanto, irmão, pela sua grandeza, pela sua capacidade, que Deus então amaldiçoa Nabucodonosor, e ele então passa 7 anos pastando como um animal. Isso aí foi as asas do leão que foi tirada. Ao tirar as asas do leão, Deus tira o poder, a inteligência, o domínio de Nabucodonosor. Ele vai então pastar como animais. Então aqui está, então, irmãos, a característica do primeiro animal, que é o leão, que é a Babilônia, dominada por Nabucodonosor. Mas Daniel viu ainda, irmão, um segundo animal na sua visão. No versículo 15, no versículo 5, quer dizer, no versículo 5 ele diz assim: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então o segundo animal, irmão, aqui ele é o urso. O que o urso representa? O urso, querido, ele representa o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi dirigido e dominado por Ciro. E é um outro império que subjugou o Império Babilônico. Antes era a Babilônia, Nabucodonosor. Agora já é o Medo-Persa. E o Medo-Persa, dirigido por Ciro, ele então subjuga
o Império Medo-Persa. E quem vai agora dominar não é mais a Babilônia, é o Império Medo-Persa. Conquista as nações, destrói o Império Babilônico, e este então está, queridos, no poder. Mas interessante que o texto que nós lemos diz que ele tinha na boca 3 costelas. O que é isso, amado? Essas 3 costelas que ele tinha na boca é porque a Medo-Persa, que é o urso, e tinha que dominar 3 guerras. E ela entra nas 3 guerras, nas 3 batalhas, e ela vence. Olha só, são 3 nações. Ela vence a Babilônia, ela vence o Egito e vence também a Líbia. E ela vem com essas costelas na sua boca. E o texto diz aqui que ela tinha muita carne. Diz aqui, muita carne. O que é isso? Isso, irmão, são nações, povos que ele ia subjugar. Então as 3 costelas são 3 nações, 3 guerras que ela tem que vencer. Ela vence, como eu disse, vence o Egito, vence a Babilônia e vence também a Líbia. Muita carne nos teus dentes são pessoas, povos, nações que elas vão subjugar. Ela vai dominar, ela vai controlar, e ela consegue fazer isso. O Império Medo-Persa, queridos, que agora dura no poder muito tempo, um bocado de tempo no poder, subjugando o povo, como sempre, perseguindo o povo de Deus, tirando os direitos deles, tirando o seu trabalho, a sua adoração ao nosso Deus. Agora, queridos, Daniel vê então um terceiro animal na tua visão. Ele viu o leão, Babilônia, ele viu um urso, Medo-Persa. Agora, quem é que ele vê? E está no versículo 6. Vamos ver, olha. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha só, queridos, agora o 4º animal, o 4º rei que ele vê, amados irmãos, aqui é o leopardo. O leopardo, queridos, nessa profecia, ele representa o Império Greco-Macedônico. O Império Grego-Macedônico, irmão, recebeu este nome, ou essa representação por essa figura desse animal, o leopardo, porque o leopardo é um animal muito ágil. Ele corre com muita rapidez. Então, esse Império Greco-Macedônio, que na época era governado por Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, querido, ele era a cabeça desse império, o Império Greco-Macedônio. Diz a história que ele era extremamente ágil. E os seus exércitos eram os homens mais ligeiros da época. E por causa da velocidade com que Alexandre o Grande conquista, toma o poder, olha só, diz a história que em 13 anos ele tinha praticamente quase que o domínio do mundo inteiro. E Alexandre fez isso, irmão, de forma rápida, de forma ligeira. São 3 reinos poderosos, um sucedendo o outro, e todos ilustrados por feras, por animais terríveis, por causa do seu poder morticínio, por causa do seu poder de subjugar, pela força de derrotar impérios, nações, através de sangue e muita carnificina, sendo promovido por maldade, totalitarismo. Isso foi com os 3 reinos, desde a época de Daniel, querido, quando ele tinha 15 anos, que a Babilônia toma o poder. Depois veio
Depois da Babilônia veio então o Medo-Persa, e agora veio o greco-macedônico, representado pelo leopardo. Então, querido, olha só, o terceiro animal, o leopardo greco-macedônico, dominado por Alexandre o Grande. Escute só, todos esses três reinos, Babilônia, Medo-Persa e Império Greco-Macedônico, tiveram, irmão, o mesmo viés, a mesma ideia, o mesmo itinerário de domínio: subjugar povos, principalmente o povo de Deus. Foram jogados na arena, foram jogados em covas de leões, foram torturados, mortos. Foram realmente três impérios que maltratou muito a igreja do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, a visão de Daniel não acabou. Daniel continua tendo visões. Agora ele vê uma quarta visão. Está no versículo 7. Vamos ler o que Daniel vê no versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés dos que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Há uma outra versão que diz chifres, 10 chifres. Então, olha uma coisa, querido. Esse quarto animal, essa quarta visão, ele é o mais terrível de todos os impérios. Daniel vê aqui, irmão, e não consegue descrever, querido, o animal. Ele diz, olha só, um quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Daniel não consegue descobrir que animal é aquele. Ele consegue ver que é um animal muito terrível. Se é muito terrível, talvez muito feio. Ele diz aqui que é um animal muito espantoso e muito forte. Você vê que uma mordida de um leão, um leopardo, é uma mordida terrível, feroz. Mas esse animal aqui, Daniel vê que ele tinha dentes de ferro. Olha só. E ele devorava e fazia em pedaços, e sobejava e pisava em cima dos que sobrou das suas vítimas. E Daniel não consegue descrever que animal é esse. Mas a gente, irmão, consegue observar pelas características na história quem é esse quarto animal. O quarto animal aqui, o quarto reino que Daniel vê, e não consegue escrever, foi um dos reinos, um dos impérios que mais, queridos, subjugou o povo de Deus, que foi o Império Romano. Daniel aqui está falando do Império Romano, que ele nasce, querido, 100 anos antes de Cristo, e durou mais ou menos 5 séculos. É o que mais perseguiu os cristãos. Foi o que com mais força e tirania, domínio do mundo, dominou. E o que mais promoveu carnificina. E o que mais blasfemou o nome do Senhor. O que mais blasfemou o nome de Deus, a mando do imperador Flávio Tito Domiciano, que foi o primeiro imperador a rogar para ti o título de Deus e Senhor, e que exigiu a adoração do povo a ele. Ele, querido, esse imperador, nós temos aqui a figura de Nero, o que mais perseguiu os cristãos no Império Romano, o maior sanguinário. Jogava no Coliseu os cristãos, acendia o seu jardim, passavam cera no corpo deles, suspendia em forma de cruz
e colocava fogo vivo. Este homem, irmão, colocou fogo na cidade, subiu nas alturas, foi tocar harpa, tocar música, e vendo a cidade sendo destruída. Irmão, este homem era de fato um animal, um louco, um débil mental. Esta figura aqui é representada por este animal que Daniel vê, o quarto animal do capítulo 7, que era terrível, espantoso e tinha dentes de ferro. Daniel aqui, querido, ele está falando do Império Romano, que subjugou, que perseguiu, que matou, maltratou muitos a igreja do Senhor Jesus dos primeiros séculos. E o Império Romano, querido, ele durou até Cristo. Depois foi conquistado pelos bárbaros. As 10 tribos bárbaras conseguem minar e destruir, queridos, o Império Romano. E hoje, no dia de hoje, irmão, a gente consegue observar que sutilmente, sorrateiramente, você vê aí essa globalização, de certa forma se unificando. Para quê? Para criar um novo império babilônico romano. Mas falou do Império Romano. Mas, queridos, quando você lê esse versículo, de novo, versículo 7, você observa que tem algo estranho com esse animal. Daniel escreve aqui o Império Romano, mas ele também descreve um outro reino. Ele consegue ver aqui, irmão, um outro império. Por quê? Porque na última frase aí do versículo 7, você pode conferir na tua Bíblia, irmão, no versículo 7, a última frase, Daniel diz assim: esse animal é diferente de todos os animais. Agora, olha só, que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Algumas versões que diz 10 pontas. Então Daniel vê aqui o Império Romano, que era forte, espantoso, com dentes de ferro. Mas ele vê aqui, irmão, um outro animal que tinha 10 chifres. Agora você começa a observar o seguinte: ele era diferente de todos. E agora tem uma visão que viu um animal que tinha 10 chifres. Mas você consegue observar aqui, amados irmãos, no versículo 23, no versículo 24, ele nos dá uma ideia melhor. Olha só o versículo 23. Disse assim: o quarto animal terá o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fera, e a fará em pedaços. O versículo 24. E quanto às 10 pontas ou 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, querido, veja só, ele vê que esse animal tem 10 chifres. Os 10 chifres são confederações de 10 reis, ou 10 reinos, que se levantarão. Agora, querido, se você parar e analisar, você vai observar que esse animal aqui de 10 chifres, a gente vê essa citação em outro livro, que é no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Olha só, eu vou até ler aqui para você ver que é o mesmo. Olha só, Apocalipse 13. Olha João falando: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha só, Daniel capítulo 7, ele fala que veio um animal com 10 chifres. E João, no Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, diz também que o animal que ele vê são 10 chifres. Ou seja, o mesmo animal que Daniel vê no capítulo 7, no versículo 7, é o mesmo animal que João vê em Apocalipse capítulo 13. Ou seja, é a besta. Então Daniel tem a visão no versículo 7 do animal feroz,
espantoso e dentes de ferro, representando o Império Romano. Depois ele vê também um outro animal, com 10 chifres. E João, em Apocalipse 13, tem a mesma visão de um animal que tem 10 chifres. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? É que Daniel vê um reino se levantando, um império, um sistema, e todo o sistema tem uma cabeça. Olha só, por exemplo, o Império Babilônico, quem era a cabeça? Nabucodonosor. O Império Medo-Persa, quem era a cabeça? Ciro. O Império Grego-Macedônico, quem era a cabeça? Alexandre o Grande. E agora, querido, quem é a cabeça desse quarto reino que Daniel vê aqui, que tem 10 chifres, que é o mesmo que João vê em Apocalipse 13? Sabe quem é, irmão? O Império do Anticristo. A cabeça desse outro reino aqui, irmão, é o Império do Anticristo, que vai também dominar, que é o último governo, o último rei deste mundo. O império que Daniel então vê aqui, irmão, é o último reino, que também tem uma cabeça. E quem é este rei? Este governante que governará o mundo está no versículo 8. Olha só, o que o versículo 8 fala para nós? Estando eu considerando as pontas ou os chifres, eis que entre eles subiu outra ponta pequena, diante das quais 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta ou chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, ou falava com blasfêmia. Irmão, no versículo 8 ele diz aqui, ó, subiu um chifre pequeno. Irmão, esse chifre pequeno que levanta no versículo 8 é o anticristo. Então nós não temos dúvida, irmão. Esse reino que Daniel vê das chifres é a besta de Apocalipse 13. É o anticristo. É a mesma cabeça que João vê. Ele vê o sistema. Mas no versículo 3, uma das cabeças sendo golpeada de morte, lá em Apocalipse 13. Daniel está vendo aqui, irmão, o sistema mais assassino, o sistema mais blasfemo, o sistema mais antideus, anticristo, o sistema, querido irmão, que vai assumir o mundo, o último governo mundial, o anticristo. Agora, querido, preste atenção no que eu vou dizer aqui, amado. Em que consiste o governo deste animal? Em que consiste o governo dele? Irmão, no versículo 8 de Daniel, capítulo 7, a última frase fala assim, querido, olha, uma boca que falava com blasfêmias ou grandiosamente. O que está querendo dizer aqui, irmão? Com uma boca que profere, amados irmãos, blasfêmias contra o nome de Deus. O governo do anticristo, ele se consiste, amados irmãos, em blasfemar contra Deus, em perseguir, subjugar, maltratar a imagem e semelhança de Deus. Olha no versículo 11, na primeira parte, o que ele diz? Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha das pontas. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi entregue para ser queimado pelo fogo. Irmãos, são as mesmas palavras que estão em Apocalipse 13, versículos 5 e 6. O anticristo, irmão, olha só. Apocalipse 13, versículo 5 e também o versículo de número 6. Olha só. Daniel 13, Apocalipse 13, versículos 5 e 6, que diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses.
e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Irmão, é a mesma boca que profere arrogância, profere blasfêmia, de Daniel capítulo 7. Então, esse animal de Daniel capítulo 7 é o mesmo animal de Apocalipse capítulo 13, que João vê. Então, o que a gente aprende aqui? Que o viés, o itinerário do animal de capítulo 13, de Apocalipse, de Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7, é o mesmo. É o mesmo, irmão. A sua atenção se voltará em perseguir, em blasfemar, em maltratar, irmão, o povo de Deus e a Deus. É um governo, irmão, totalmente anti-Deus, anticristo. E ele se ocupa em blasfemar contra Deus. O seu propósito é varrer Cristo do mapa. O seu propósito é destruir todos os livros que falam de Deus, inclusive a Bíblia, para não tornar a Bíblia um livro mais confiável. Não sei que para que a Bíblia não seja mais um livro lido, será o maior inimigo de Deus. Ele odeia Deus. Ele quer, queridos, se vingar de Deus. Como ele não pode se vingar de Deus, todo o teu ódio, todo o seu rancor, ele vai despejar em cima da embaixada de Deus aqui nessa terra, que é a igreja. Todo o ódio do anticristo será despejado contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus. Então, querido, ele se ocupará em perseguir a igreja. Olha em Daniel capítulo 7, no versículo 21, o que Daniel fala aqui? Olha, eu olhava, versículo 21, eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra. Contra quem? Contra os santos. Então ele vai fazer guerra contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus, contra aqueles que aqui estiverem na época em que o anticristo, querido, estará governando nessa terra. Então a gente observa aqui, querido, que o anticristo vai despejar toda a tua ira contra o povo de Deus. Agora, querido, qual será o período destinado a isso? Quanto tempo será a extensão, a duração desse governo? Daniel, capítulo 7, o versículo 25, ele diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Agora ele vai falar o tempo. E eles serão entregues nas tuas mãos por um tempo e metade de um tempo. Qual será a extensão? O texto explicou para nós. Será um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso? Um tempo, 1 ano. 2 tempos, mais 2 anos. Metade de um tempo, metade de 1 ano. Então, ao todo, 3 anos e meio. É exatamente, queridos, a última metade da semana de Daniel. Então, a extensão, a duração do governo do anticristo, 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, metade de um 7. 3 anos e meio. Esse período, irmão, é o período que nós chamamos da grande tribulação. Será, irmãos, um período em que o anticristo se acenderá no poder, quando todo mundo for aparelhado com seu sistema anti-Deus, quando todas as nações, as confederações estiverem alinhadas ao seu domínio, ao seu governo, ele então vai dar início o que nós chamamos de grande tribulação. Irmão,
Quando a Bíblia fala que é grande tribulação, é porque é grande tribulação mesmo. É um período, um tempo que nunca houve na face da terra. Nunca houve, nem haverá um tempo semelhante ao período da grande tribulação. Então, irmão, ele se ocupará em perseguir, maltratar o povo de Deus. Agora veja bem o que Daniel diz para nós no versículo 9 e no versículo 10. Olha, eu continuei olhando, até que foram postos um trono, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Daniel diz que ele vê tronos e vê juízo. Em Apocalipse, no versículo 11, versículo 20, versículo 11, vamos conferir essa citação aqui, para mim não citar errado. Apocalipse, capítulo 20, isso mesmo, Apocalipse 20, versículo 11, fala sobre o juízo final. Em Daniel 9, ele fala que ele vê também um trono e vê um juiz. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que esse trono de Daniel 7 é o mesmo trono que João vê no capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 20. E esse trono para julgar, queridos, o anticristo será julgado e todos os teus súditos serão julgados. Daniel vê aqui que todos os reinos serão julgados, segundo as tuas obras. E todos os seus súditos, desde o reino, serão distinguidos. Como é que eles vão reconhecer o súdito desse rei? Pelas marcas. Qual é a marca? A marca da besta. A marca do anticristo. E esta marca, querido, é a marca de um sistema mundano que governa o mundo. Então, amados irmãos, este povo será julgado. Então a gente vê que Daniel 7 aparelhado com Apocalipse capítulo 13. A gente vê que são textos sinônimos, são versículos sinônimos de um capítulo e também de outro capítulo. Mas no versículo 11 de Daniel capítulo 7, querido, olha só o que Daniel fala para nós. Daniel, no capítulo 7, nós estamos estudando, no versículo 11, ele diz assim: então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando, até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Agora olha o versículo de número 26. Olha só. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Irmão, Daniel está dizendo o seguinte, que o anticristo vai ser destruído. São as mesmas palavras que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que o Senhor Jesus destruirá o iníquo com o sopro da sua boca. Ele destruir-se-á então o anticristo. Agora, amados, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando vão acontecer essas coisas? Veja bem, no fim, com o arrebatamento da igreja, com a volta de Jesus. Daniel 13, versículo 14. Vamos ver o que ele fala aqui. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, aleluia, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Isso vai acontecer quando Jesus voltar.
E aqui ele está dizendo que o reino do Senhor Jesus é eterno. O seu domínio é de eternidade a eternidade para sempre, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Isso vai se dar então, irmãos, com a volta de Jesus. Jesus volta para arrebatar a tua igreja. Ele vai destruir o anticristo, destruir os seus súditos. Então, amados irmãos, Jesus ressuscita primeiro os mortos. Nós, os vivos, seremos transformados. E Daniel, então, termina esta saga de escatologia da última metade da semana de Daniel. Assim, então, irmão, ele termina as tuas visões. Todos os reinos se passaram. Babilônia passou, Medo-Persa passou, Greco-Macedônio passou, o Império Romano passou, agora só falta o último reino a dominar o mundo, que é o reino do anticristo. No passado perseguiram, no passado mataram, no passado esquartejaram, queimaram os crentes vivos. Hoje, nós não temos essas leis que fazem isso com os crentes. Mas chegará um tempo, irmãos, em que pregar a palavra de Deus será um crime. Carregar uma Bíblia, assim como eu estou portando aqui nesse momento, será, amados irmãos, um crime. E muitos perderão a vida por isso. Eu quero que você medite bem nessas palavras e dizer para você: você tem fé suficiente, amada, para crer que tudo aquilo que eu falei aqui nesta noite é verdade, e que haverá um reino no final chamado Anticristo para governar o mundo, e que terá um período de grande tribulação nunca jamais vista no mundo. Você crê que tudo isso é verdade nas Sagradas Escrituras? Então, amados irmãos, busque a Deus hoje, clame a Deus hoje, porque não sabemos, mas a qualquer momento, olha o que está acontecendo no mundo, igrejas sendo fechadas,